Meus irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui com a nossa programação da Escola Bíblica Dominical, nesse podcast abençoado. Essa programação nós já sempre repetimos aqui, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Altamira, uma programação exclusivamente para ensinar acerca da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Esse é um projeto da nossa igreja para que possa trazer a palavra do Senhor, o ensino das Escrituras, através da lição da Escola Dominical, para todos aqueles que amam o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Queremos aqui desejar os bem-vindos a você que está nos assistindo, aos nossos queridos coordenadores e professores da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos hoje já diante da lição de número 12. Nós já estamos próximo do fim desta revista, né? A lição abençoada, uma revista que nos ensinou muito. E, como eu já disse na aula passada, nós estamos no terceiro bloco desta revista, que é aquele bloco que trata da expansão da igreja, né? A expansão da igreja de Jerusalém. Esse é o terceiro bloco da nossa lição, da nossa revista, e a lição de número 12, que é a penúltima, nós vamos estudar, e se Deus quiser, já na próxima semana já estaremos encerrando esse trimestre com a lição de número 13. Então a lição de hoje é a lição 12, que traz como tema o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Meus irmãos, este é um assunto muito importante, digamos que é uma das maiores missões da igreja. Essa missão evangelística. Nós temos esta missão dada por Jesus lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando ele disse, inclusive até desde Lucas, ele já vem com esta missão, mas ele repetiu isso lá em Atos dos Apóstolos, quando ele disse: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a nossa declaração de fé também, das Assembleias de Deus, ela também traz aqui a missão da igreja. Qual a missão da igreja? A igreja, meus amados irmãos, foi colocada nessa terra com propósitos específicos. Deus nos deixou aqui, não é simplesmente para nós ser salvo e ficar por isso mesmo. Não, nós temos propósitos. Então, qual a missão da igreja aqui nesta terra? Nós temos aqui no capítulo de número 11, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim, olha, a missão da igreja. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Isto é feito por meio da adoração, da evangelização, da edificação de seus membros e do trabalho social. A igreja foi eleita para a adoração e louvor da glória de Deus, recebendo também a missão de proclamar o evangelho da salvação ao mundo, anunciando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que breve voltará. O evangelho é proclamado a homens e mulheres, sem fazer distinção de raça, língua, cultura ou classe social. Então, esta lição, ela trata disso aqui, da missão da igreja, a missão primordial da igreja, que está incluído nesta missão primordial da igreja, está incluído a evangelização. Então, nós já estudamos nas lições passadas, e nós falamos aqui na lição de número 11 também, e o texto aqui da leitura bíblica em classe, inclusive, diz assim o versículo 19, daqui da leitura bíblica em classe. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, meus irmãos, observe que os judeus, a igreja de Jerusalém, elas estavam
aos arredores de Jerusalém. Elas estavam em Jerusalém, podemos dizer assim. Os judeus não saíam para evangelizar as pessoas. Os judeus não saíam para fazer evangelismo fora de Jerusalém. Observe que nós estamos estudando a Igreja de Jerusalém como exemplo para nós. Porém, nesse quesito de evangelismo, a Igreja de Jerusalém não foi um grande exemplo. Afinal de contas, ela não era perfeita, porque nenhuma igreja é perfeita. Toda igreja é formada de pessoas e nós somos imperfeitos. Logo, a igreja não é perfeita no sentido materialmente falando. Então, eles tinham também problemas. E essa questão do evangelismo foi sempre um problema para os judeus, porque eles entendiam que a salvação era apenas para os judeus. E eles, portanto, estavam muito arraigados nessa cultura e não queriam expandir o evangelho para fora de Jerusalém. Nós estudamos na lição passada de que Deus se revelou a Pedro para que ele pudesse receber Cornélio e que ele entendesse que a salvação estava à disposição de todos. Então, o que nós vimos que o primeiro gentil, portanto, a se converter foi o próprio Cornélio, e lá muitas pessoas se converteram também. E exatamente, agora é isso que nós vamos ver nesta lição. Agora, a expansão deste evangelho, este evangelho que os gentios receberam na casa de Cornélio, ele vai se expandir agora para outras regiões. Exatamente, este é o assunto que nós vamos estudar. O texto áureo diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, 20. Eu li aqui, no versículo 19, que os judeus que estavam na Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciavam a ninguém a palavra, senão aos judeus. Aí o versículo 20, mas havia entre eles. Então veja que a perseguição por causa da morte de Estevão, que começou ali, né? Então, essa perseguição ela se expandiu de uma certa forma que os irmãos foram dispersos. Os irmãos eles foram dispersados pelos romanos. Eles deixaram seus lares e eles saíram, digamos, vagando, né, com medo da morte. Mas nós vamos estudar aqui que dentre essas pessoas que andavam aí fugitivos por causa da perseguição romana, aí o texto diz que eles iam levando o evangelho para os judeus, mas entre eles, é o que diz aqui o versículo 20, alguns desses tiveram tomaram a atitude de anunciar o evangelho aos gentios. Eles entenderam, Deus se revelou a eles, Deus colocou no coração deles de que eles precisavam evangelizar, de que eles precisavam falar do amor de Jesus para os gentios. Então, é o que nós vamos estudar aqui. Observe que diz aqui a nossa introdução. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Então, observe, meus irmãos, o evangelho já tinha alcançado Samaria, já tinha alcançado a Judéia, Samaria, né? E nós vimos que já tinha chegado também aqui na cidade de Cesareia. Nós já falamos aqui também que Cesareia, havia duas Cesareias, Cesareia marítima, né? E a outra Cesareia, então essa é a que nós estudamos aqui, a Cesareia marítima. E agora esse evangelho chega agora na Antioquia. E o irmão destaca aqui também que há duas Antioquias, Antioquia da Psídia e Antioquia da Síria. Esta Antioquia mencionada no texto é a Antioquia da Síria, né? Então, esse evangelho chega agora na Antioquia da Síria. Os irmãos resolveram falar de Jesus, né? O Espírito Santo esclareceu eles de que a salvação era também para os povos gentios. Então, eles agora, alguns desses irmãos, nós vamos já ver aqui no ponto de número 1, que esses irmãos, conscientes da sua missão, olha, vemos, são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estejam ou que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente um cristão
somente cristãos participantes de uma igreja consciente da sua tarefa missionária age desta forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstâncias. Nós vamos ver aqui também mais na frente, meus irmãos, que esses irmãos que anunciaram o evangelho dentro do povo gentil, ou entre os povos gentis, que a Bíblia chama de gregos aqui, é uma questão genérica, uma expressão genérica para todos os gentios. Observe que esses irmãos, o texto não menciona o nome deles. A nossa lição também chega a dizer aqui que esses irmãos, eles não estavam aqui incluídos na lista aqui de missionários, né? De obreiros, como por exemplo, aqui os apóstolos, os presbíteros, os diáconos. Observe que eles eram pessoas anônimas. Nós já falamos aqui, meus irmãos, em outra ocasião, que um dos homens de Deus que mais teve coragem para anunciar o evangelho, que foi o primeiro mártir a morrer, a dar a vida pelo evangelho, não foi um apóstolo, não foi um pastor, foi um diácono. Então, o que isso nos passa? Que o evangelho, ele, portanto, não tem, digamos, acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas, não tem essa questão de um maior do que o outro, todos têm o mesmo valor e a mesma importância. Aqui, esses irmãos anônimos foram quem quebraram esta barreira, foi quem romperam com este, digamos, com este preconceito que se tinha de pregar o evangelho para os gentios. Esses irmãos que nem nomes têm aqui, que não são citados, nem o nome deles, eles abriram espaço para os gentios, eles pregaram o evangelho para os gentios. Quem eram eles? Não ficou o nome dele nem registrado aqui. Isso, eu digo a você que me assiste aqui, você pode ser um desses, você pode ser um grande evangelista. Não importa se você tem nome ou não. Não, mas eu não tenho nome, eu sou muito simples. Não importa. Deus não precisa de nomes. Deus quer pessoas corajosas, que tenham coragem de fazer a sua obra. E esses irmãos aqui, eles foram. Por onde iam passando, eram muitos. Mas a Bíblia diz que eles não anunciavam, senão aos judeus. Mas dentre eles, aparecia alguns que tinham coragem de fazer isso, meus irmãos. A obra de Deus precisa de pessoas assim, que tenham coragem. A obra de Deus precisa. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos ter coragem para anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. E nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de falar de Jesus. O irmão colocou aqui que esses irmãos aqui, eles eram foragidos da grande perseguição. Então ele coloca aqui que eles falavam do evangelho por onde andavam, independentemente das circunstâncias, dos fatos, independentemente das situações, do lugar. Observe que eles, essa perseguição, meus irmãos, inclusive é uma perseguição, digamos assim, permitida por Deus, exatamente para isso. Essa perseguição tinha um propósito. Era levar o evangelho àqueles que precisavam ouvir. Então, veja uma coisa interessante. Essa perseguição era benéfica. Observe que essa perseguição abria portas para ele falar de Jesus. Só eles chegarem em um lugar e alguém perguntar, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos aqui fugitivos, nós estamos fugindo. Mas fugindo de quê? Da perseguição. Mas perseguição por quê? Aí eles já tinham assunto para evangelizar. Eles já respondiam, não, nós estamos fugindo porque nós pregamos a Jesus. Que Jesus é esse? Pronto, abriu as portas para a evangelização. Então, para nós, irmãos, às vezes a gente precisa só de uma pergunta para que nós possamos entrar e levar o evangelho às pessoas. O que nos impede de anunciar o evangelho? Às vezes a gente não vê porta, né, aberta para anunciar o evangelho. Estamos em algum lugar e a gente não vê oportunidade para falar de Jesus. É porque às vezes a gente não sabe aproveitar a oportunidade. Mas às vezes uma simples pergunta nos dá a oportunidade de falar do amor de Jesus. Esses irmãos aqui, a lição é clara em dizer que eles, mesmo perseguidos, é o que diz o texto, cristãos dispersos, mas conscientes da sua missão. É claro que não eram todos, como nós já lemos aqui, mas teve uns que tiveram coragem, que essa coragem possa ser também algo que possa nos atingir e que possamos anunciar Jesus por onde quer que andemos.
Esta é a missão, afinal de contas, da igreja. E você está fazendo isso? Nós estamos fazendo isso? Se não, é hora de começar a fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, esses irmãos tinham consciência. É o que ele diz aqui. Somente os cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária age dessa forma. Esses irmãos aqui, queridos, abandonaram os seus lares, largaram os seus lares por causa da sua fé. Será que nós tínhamos coragem de fazer isso? Você que me assiste, você tem coragem de largar a sua casa, a sua família e sair perambulando pelo mundo aí, sem paz, sem poder, sem ter sossego, simplesmente pela sua fé? Ou você abandona a sua fé? Será que se chegar uma oportunidade dessa diante de você, qual a sua atitude? Você vai fazer como esses discípulos aqui, ou você vai abrir mão da sua fé para poder ficar em casa? Se colocar diante de você as duas sugestões, você abandona a sua fé e você fica tranquilamente na sua casa com a sua família, ou você resolve continuar com a sua fé, falando desse Jesus, e você não vai poder ficar aqui. Qual seria a nossa escolha? Qual seria a sua escolha? Nós precisamos tomar uma posição. Nós estamos vivendo momentos que nós precisamos tomar uma posição. Nós temos que decidir, porque a Bíblia diz que quem serve a Deus tem que tomar posição. A Bíblia diz que naquele dia, o Senhor fala lá em Malaquias, naquele dia verei outra vez entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença tem que ter. Então esses irmãos aqui faziam a diferença por onde quer que andavam. E o falando de Jesus. Veja só, vamos aqui para o ponto 2. Contextualizando a mensagem. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Veja o que diz aqui. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Observe uma coisa, meus irmãos. O que é o evangelho? Me responda essa pergunta. Você que está me assistindo. Você sabe o que é evangelho? De onde veio essa palavra? Observe o seguinte, esta palavra evangelho, do grego evangelho, né, do grego, ela era utilizada no Império Romano, quando, por exemplo, o rei iria visitar uma cidade, né, e vocês sabem que naquele tempo não tinha carro, não tinha avião para chegar rápido, demorava meses as viagens. Então, quando o rei planejava ir a uma cidade, na frente era enviado um arauto ou um mensageiro. E esse mensageiro, ainda meses antes, já era enviado para que ele fosse até aquela cidade levar a mensagem do rei. Então, ele ia ali naquela cidade, por alguns dias, anunciar qual seria o propósito do rei. Por que o rei estaria vindo? Às vezes o rei vinha para anunciar uma grande vitória, né, sobre um grande exército, de repente ganhou uma grande batalha, ele queria anunciar nas cidades, né? Então, o mensageiro ali, o arauto, ele começava a anunciar aquilo ali, dizendo ali qual era o propósito. Às vezes eram outras questões, às vezes Deus intervinha na vida do rei, do imperador, e ele tinha vitórias abençoadas, né, por uma intervenção divina. E até havia outros imperadores que se denominavam como deuses. Então esse arauto, esse mensageiro, iria anunciar acerca da divindade daquele rei, para que quando o rei chegasse, para que ele fosse aplaudido e às vezes até adorado. Então aquele mensageiro, aquele arauto, ele ia com este propósito de anunciar que aquele monarca, que aquele rei estava chegando e anunciar os seus grandes feitos naquela cidade. Esta palavra evangelho, ela foi também utilizada na igreja primitiva pelos nossos irmãos, pela igreja primitiva, para também trazer a mensagem acerca de Cristo, que é o verdadeiro rei. Esta mensagem de Jesus, que é o verdadeiro rei, que traz a salvação, que traz a vida eterna, essa mensagem também é chamada de evangelho. Então diz o texto aqui que os irmãos anunciavam o quê? Eles não anunciavam aqui riqueza, eles não anunciavam aqui casa nova,
carro novo, eles não anunciavam aqui mensagem de autoajuda, eles anunciavam a Cristo, a Jesus. Por quê? Porque é Jesus que salva. Então eles tinham um propósito específico, que era anunciar a mensagem do rei. A mensagem do rei que eles anunciavam, os seus grandes feitos. Então o que é evangelho para nós? É isso, boas novas, a boa notícia, a mensagem acerca do nosso rei, do nosso Salvador, daquele que está chegando para nos dar a vida eterna. Esta deve ser a nossa mensagem. A mensagem que nós pregamos deve ser esta. Falar de quem? De Jesus, do rei, que nós estamos incumbidos de fazer isso. Então, nossa mensagem deve ser essa. Se você prega o evangelho, se você é um ensinador das escrituras, pois então utilize este modelo, fale de Jesus, como a igreja primitiva fazia. Nós também precisamos fazer a mesma coisa. Veja mais o que diz aqui, olha. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido. Por isso, não faria sentido para aquele público, diferente dos judeus e dos samaritanos. Veja só, meus irmãos, o que o irmão está citando aqui é que aqueles... Você vê que, por exemplo, Estevão, quando ele fez aquele discurso antes de morrer, ele anunciou todo o Antigo Testamento. Ele fez um resumo do Antigo Testamento, desde Abraão. Por quê? Porque estava diante dos judeus. Então, os judeus entendiam muito bem isso. Os judeus e os samaritanos, eles conheciam a Torá, eles conheciam as Escrituras. Então, por isso que a igreja primitiva, para os judeus e samaritanos, eles falavam do Antigo Testamento, do Messias que viria, do rei que viria. Então, esta era a mensagem que eles compreendiam muito bem. Observe que aqui, na Antioquia, que eles foram pregar para os gregos, para os gentios, eles não falaram aqui do rei, eles não falaram aqui do Messias, não, eles falaram aqui do Senhor Jesus, o Senhor, aquele que salva, aquele que veio para salvar, que deu a vida na cruz. Por quê? Porque eles não conheciam o Antigo Testamento. Então não adiantava que eles falassem do Antigo Testamento, do Messias prometido, não, eles não conheciam essa história. Então aqui o que interessava para eles aqui era a mensagem da cruz, a mensagem salvífica, da salvação. Então eles falaram de quê? De Jesus, que deu a vida, para a remissão dos nossos pecados. Esta foi a mensagem, portanto, pregada na cidade de Antioquia. Isso é muito importante. E aí me chama a atenção aqui também que o texto diz que enquanto, irmãos, eles anunciavam o evangelho, enquanto as pessoas faziam uso da mensagem da cruz, a Bíblia diz que o Senhor, a mão do Senhor era com eles. Irmãos, Deus não nos abandona. O Senhor falou isso lá em Mateus 28. Ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se nós disponibilizarmos a falar de Jesus, a ser verdadeiros arautos, verdadeiros mensageiros da mensagem da cruz, meus irmãos, o Senhor é conosco. Diz ali o texto aqui, e a mão do Senhor era com eles. Então não tenhamos medo, porque se nós nos disponibilizarmos a fazer a obra do Senhor, Ele é conosco, a mão do Senhor é conosco, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que iremos enfrentar. Você pode observar aqui, por exemplo, no capítulo 13 de Atos, observe que o texto diz lá, acho que no capítulo 12, me parece, que enquanto isso, eu vou até ver aqui o texto, que é muito interessante a gente ver esse texto, é o 12, veja só. Enquanto aqui os irmãos estavam anunciando, pregando o evangelho, vidas se convertendo a Cristo, a mão do Senhor era com eles, ele estava aqui fazendo um trabalho extraordinário. Aí diz o capítulo 12 aqui, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Observe que quando a gente se disponibiliza, meus irmãos, quando a igreja está crescendo, quando a igreja está avançando, o inimigo se levanta.
o adversário se levanta, porque ele fica incomodado. Diz o texto aqui que a igreja estava uma bênção em Antioquia, trabalho crescendo, trabalho fluindo. E diz a Bíblia que Satanás estava revoltado com isso. E de repente aqui ele usa Herodes para acirrar ainda mais essa perseguição contra a igreja. Mandou matar Tiago e ainda prendeu Pedro. Por quê? Porque Pedro era um grande baluarte do evangelho. Pedro era aquele que supervisionava as igrejas, era aquele que fazia também a obra do Senhor como uma espécie de supervisor, que sempre era enviado também para fazer digamos, a vistoria nas igrejas que estavam iniciando. Então, Satanás aqui se levanta e eles acirram ainda muito mais essa perseguição. Então, ficamos conscientes de que quando fazemos o trabalho do Senhor, de que temos disponibilidade para fazer a obra de Deus, quando o trabalho começa a crescer, começa a avançar, pode ter certeza que os levantes virão, mas não vamos curvar a cabeça, porque o Senhor prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem, vamos para o terceiro ponto já, para nós concluir. Uma igreja que forma discípulos, a base do discipulado. Veja o que diz aqui, olha: ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Veja o que diz aqui mais. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Observe que aqui vai tratar do discipulado. Você vê que eu falei agora, eu citei aqui o versículo de Mateus 28, que o Senhor disse assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, qual o primeiro passo? Pregar o evangelho da salvação. Pregar o evangelho para que as pessoas se convertam a Cristo. Mas a nossa missão, meus irmãos, não se acaba por aqui. A nossa missão não finda aqui. A nossa missão continua. Além de pregarmos o evangelho, batizarmos as pessoas, porque o batismo é para aqueles que creram no Senhor Jesus, essa missão continua. E é o que nós estamos vendo aqui neste ponto. Diz aqui, olha, essa igreja precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi buscar Saulo para o auxiliar nesta missão. E assim foi feito. Aí diz aqui o versículo: sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Quero chamar aqui a sua atenção que me assiste. A igreja, às vezes até nós me coloco no meio, que também nós pertencemos a esta igreja abençoada, nós temos muita disponibilização para evangelizar, para ganhar almas para Cristo, mas temos pouca disponibilidade para fazer discípulos, para discipular as pessoas que ganhamos para Jesus. Portanto, às vezes nós ganhamos muitas almas, mas também perdemos muitas por causa deste discipulado que está faltando. Nós precisamos valorizar mais, meus irmãos, o discipulado, o ensino das Escrituras precisa ser valorizado. Não é suficiente apenas eu evangelizar, a igreja evangelizando nos 4 cantos da cidade, nos municípios, nos valados, nos lugares difíceis, ganhando as pessoas para Jesus e depois não discipulá-las, depois não ensiná-las nas Escrituras. É uma missão nossa também discipular e ensinar. Nós precisamos, meus irmãos, você que me assiste, precisamos valorizar mais os nossos mestres, aqueles que têm o dom do ensino, porque isso é o que sustenta a igreja, é o ensino. A igreja evangeliza, ganha as pessoas para Jesus, mas o que vai sustentar essas pessoas na igreja é o ensino das Escrituras. Então, os mestres que a Bíblia chama, que ele deu uns para profetas,
para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses mestres são indispensáveis e às vezes está faltando nas igrejas desses mestres para ensinar as Escrituras, para que essas pessoas sejam discipuladas e assim elas possam ser edificadas e possam crescer na graça e no conhecimento. Onde é que estão os mestres? Cadê você, que é mestre, que estuda às vezes, que não tem disponibilidade para ensinar as pessoas, para ensinar aqueles que precisam? Muitos estão sendo sufocados, como aquela semente que o Senhor contou a parábola da semente. Muitos estão sendo sufocados pelos problemas da vida, porque não conhecem a Bíblia, e Satanás às vezes sufoca essas pessoas e elas às vezes desistem da fé por falta de conhecimento, falta de discipulado, falta de instrução das Escrituras. Vamos ter coragem para, além de evangelizar, também fazer discípulo, ensinar as pessoas nas Escrituras, porque Jesus disse, são elas que de mim testificam. Então, fazer discípulo é a base para que as pessoas convertidas continuem servindo ao Senhor nosso Deus. Então, o crescimento saudável só se dá por meio da evangelização e do discipulado. Que possamos continuar ganhando almas, mas que possamos também discipular essas pessoas, ensiná-las nas Escrituras, para que elas possam continuar alicerçadas na palavra do Senhor nosso Deus. Aí o último ponto aqui fala do denominados de cristãos. Veja só, a Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, que aqui em Antioquia, na Antioquia da Síria, pela primeira vez essas pessoas, esses crentes, as pessoas que serviam a Jesus, foram denominadas cristãos. Você deve lembrar que os crentes, lá em Atos capítulo 9, lá na conversão de Paulo, lá os irmãos eram chamados de os do caminho. Então tinha algumas nomenclaturas que eles chamavam, né, os servos do Senhor, ainda não eram chamados de cristãos, como nós somos chamados hoje, né? Então, eles eram chamados aqui de os do caminho. Não tinha uma nomenclatura ainda denominada, né? Aí diz aqui, agora em Antioquia são chamados de cristãos. O termo cristão tem o sentido de pessoas de Cristo, ou aqueles que seguem a Cristo, né? Inclusive também essa palavra cristão tem um significado de pequeno Cristo, ou seja, um representante de Cristo na terra. O irmão coloca aqui também, diz aqui, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, sua fé e suas atitudes. Então, o que lhe identifica como cristão? É o nome que você tem ou são as suas atitudes, o seu comportamento? Como é que você se comporta diante da sociedade? Como é que você reage? Como é que as pessoas lhe veem? Você é denominado cristão, mas apenas pelo título ou pelo seu comportamento, pelas suas ações? O irmão coloca aqui que o verdadeiro cristão é identificado pelo testemunho, pela vida. O maior sermão que nós podemos pregar é com a nossa vida. Então eles eram chamados de cristãos porque seguiam a Cristo. Eles com certeza viam neles o exemplo de Cristo. O irmão coloca também aqui que a gente não sabe em que circunstância eles chamaram esses irmãos de cristãos. Não sabe se era, né, uma forma pejorativa, né? Ou se eles estavam realmente achando que os irmãos pareciam com Cristo. Certo é que eles chamaram eles de cristãos. A gente não sabe em que circunstâncias e qual o propósito, mas foram denominados aqui de cristãos, né? Então, meus irmãos, o irmão coloca aqui que crente tem que ter uma identidade, né? Os cristãos precisam ter identidade. Sem identidade, como é que você vai se identificar? Qual a sua identidade mesmo? Não, eu sou crente, mas como é que é a sua vida? Ela fala a seu favor ou ela fala contra você? Você tem um nome de cristão e a sua vida mostra outra coisa, mostra o contrário. Qual a sua identidade? O que realmente lhe identifica? Nós temos a obrigação, o dever de sermos identificados
pelas nossas ações, pelos nossos atos. Muito bem, vamos... Olha, que o nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26 e 28. E em 1 Pedro 14, 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado. Ora, se você ainda não abandonou o pecado, você não é cristão. Se nós ainda carregamos aquela velha vida, aquela vida antiga, aquela vida que levávamos quando nós éramos ainda do mundo, se nós continuamos do mesmo jeito, ainda não somos cristãos. Veja só, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dada pela sua graça. Irmãos, Paulo disse assim, aquele que roubava não rouba mais, que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, quem adulterava não adultera mais. Quem é crente, quem é cristão, meus irmãos, ele abandona o pecado, abandona essas atitudes. Nós já abandonamos tudo isso? Se nós deixamos tudo isso, Paulo disse, somos, portanto, agora nova criatura. Paulo teve a ousadia de falar isto. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem abandona o pecado realmente é uma nova criatura. Agora, se você ainda está no pecado, fazendo as mesmas coisas, como eu vejo por aí muitos que dizem que se converteram a Cristo e continuam na mesma vida que levava antes. Se era um cantor do mundo, continua cantando funk, continua cantando música imoral, continua fazendo a mesma coisa que fazia no mundo. Não, mas eu sou cristão, agora eu sou evangélico. Ora, se não mudou de vida, se continua no pecado, ainda não é cristão. Não serve a Deus, já ainda está servindo o mundo. Servir a Deus, meus irmãos, é renunciar ao pecado, é abandonar o pecado, a conversão. Você que é motorista sabe disso, uma conversão é mudar o rumo da viagem. É alguém que ia para o norte e ele fez um ângulo, uma curva de 180 graus e agora ele vai para o sul. Conversão na Bíblia é isso, mudar de rota, mudar de direção, ir na contramão. Quem ia para ali vai para cá agora. Então, crente, cristão, aquele que serve a Cristo é isso, que abandonou o pecado, que fazia aquilo, agora não faz mais, mudou de vida. Toda pessoa que diz que aceitou Jesus, que agora é crente, que agora serve a Deus e que continua na mesma vida, como alguns aí que eu conheço, que a gente vê na televisão, né, nas redes sociais, se converteu, mas que continua se prostituindo, que continua fazendo filme pornográfico, que continua pousando em revistas seminuas, continua com a mesma vida. Esta pessoa não é cristã, esta pessoa não serve a Deus ainda, precisa abandonar o pecado para que possa realmente ser chamada de cristão. Concluindo, aprendemos como a providência de Deus faça com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Veja só, meus irmãos, que o irmão fala aqui que a gente não precisa estar totalmente capacitado para poder pregar o evangelho e anunciar a salvação para as pessoas. Aquelas pessoas que saíram da casa de Cornélio, aquelas pessoas que se converteram ali e que saíram, elas já foram anunciando Jesus. Então não precisa você se formar em teologia, ser um grande teólogo, e isso é muito bom. Isso aí é essencial para a obra de Deus, mas para você evangelizar, você não precisa disso, você precisa ter o desejo, a vontade de Deus é com você. Aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, elas não sabiam ainda, não conheciam as Escrituras ainda, pormenorizada, mas elas sabiam dizer que foram salvas por Jesus e que Ele também salvava as outras pessoas. E assim eles foram ganhando pessoas para Cristo, pessoas foram se convertendo através do testemunho daquelas pessoas. Quando aquela igreja já estava cheia,
Agora chegou a notícia a Jerusalém, e diz a Bíblia que Jesus, que a igreja, os discípulos, os apóstolos, mandaram para lá Barnabé para supervisionar aquela obra, para ver como é que estava aquilo lá. E a Bíblia diz que Barnabé chegou lá. Barnabé, afinal de contas, era um gentil, ele era de Antioquia, então ninguém melhor, mais preparado do que ele para ir lá fazer essa verificação. E ele chegou lá e a Bíblia diz que ele louvou a Deus, porque ele viu a graça de Deus na vida daquelas pessoas. E a Bíblia diz que agora Barnabé ele vai buscar Paulo, que estava lá na cidade de Tarso, abandonado, digamos assim, que Paulo estava lá estudando, se preparando para ser um grande mestre, como realmente ele foi. Então Barnabé foi buscar ele lá para trazer, para ajudar a ensinar a igreja. Aí diz o texto aqui que eles ficaram mais ou menos 1 ano ali ensinando os irmãos, até que eles saíram para a obra missionária. Mas quando eles saíram, meus irmãos, eles já deixaram outros mestres ali ensinando as escrituras. Você pode ler isso aqui no livro de Atos, no capítulo 13. Capítulo 13 de Atos. Veja o que diz aqui. Aquela igreja que evangelizou, que ninguém sabia ainda teologia, ninguém sabia ainda muita coisa, mas sabia falar de Jesus. Então o primeiro passo é falar de Jesus. Agora ganhou essas pessoas para Cristo, tem que discipular. Foi o que eles fizeram. Foram discipular essas pessoas. Aí diz aqui, ó. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou mestres. Já havia mestres agora naquela igreja. Estava uma bênção, porque foram ensinados por Paulo e Barnabé. Havia profetas e mestres, a saber, veja só, não era só Barnabé mais não, com Paulo não, já tinha outros mestres agora, ó. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que era exatamente o Paulo que ensinava. Então Barnabé e Paulo ensinaram aquelas pessoas, orientaram e formaram discípulos. Quando eles saíram para a obra missionária, que foi daqui que eles saíram, da igreja de Antioquia, já deixaram ali mestres capacitados para ensinar as escrituras àquelas pessoas, para discipular aquelas pessoas, para estruturar aqueles crentes na verdadeira palavra de Deus. Meus irmãos, muito obrigado por nos assistir, por estarem conosco. Compartilhem o nosso vídeo, curtam, nos ajude na divulgação da palavra do Senhor nosso Deus. Queremos agradecer esta oportunidade, que o Senhor possa continuar nos abençoando e nós nos encontraremos na Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Amém.